Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem aí? Tudo certo. Beleza. Bom, então vamos lá. Semana passada eu tinha pedido para vocês entregarem uma parte da implementação do projeto, uma parte da camada model, né? Para chegar até onde eu já tinha implementado, que era o cliente DAO e o animal DAO. O que mais que a gente tem que fazer? A gente ainda não acabou a camada model. Tá. Então, o que a gente implementou até agora foi essa parte aqui de cima, o cliente e animal. O cliente possui animal, né? E ainda tem tudo isso aqui para implementar: tratamento, consulta, veterinário, exame, espécie, dessa camada módulo. Tá? Então, ainda tem bastante coisa aqui. Mas o que eu passei para vocês, a ideia que eu passei para vocês é que o resto é mais ou menos repetição da mesma coisa, né? Então, eu vou mostrar a minha correção, entre aspas, aí das duas classes da camada model que a gente já deveria ter implementado. E aí eu vou mostrar como que é o meu jeito, pelo menos, de implementar essa associação que está aqui, nessa associação entre as classes, entre a classe cliente e a classe animal. Como que eu faço para implementar essa ideia de que um cliente possui um ou mais animais. O que era para ser implementado, né? A gente já tinha a classe cliente, normalzinha aqui, né? Com ID, nome, endereço, telefone, CEP, e-mail. Nesse caso aqui, cliente estava com uma lista de animais dentro dele, né? Depois eu vou tirar isso, na verdade. Não vou precisar disso. E animal, ID, nome, ano de nascimento, o ID da espécie, sexo do animal, o ID do cliente que é dono daquele animal. Tá? Então o animal sabe quem é o dono dele. Aí a classe cliente DAO a gente já tinha feito junto, né? Então o cliente DAO extends a classe DAO, né? A classe DAO é aquela que é a classe pai de cliente DAO que cria o banco de dados no SQLite e tem alguns métodos que são usados aqui por todos os DAO, na verdade, por todas as classes DAO que são filhas dela. Tá? Vamos abrir cliente DAO aqui só para dar uma olhadinha, classe DAO para dar uma olhadinha. Então, a classe DAO ela diz qual que é a URL para acessar o banco, tem a conexão com o banco, que é instanciada aqui, né? Eu crio uma instância para conectar com o banco. Tem um método genérico que recebe uma query e executa essa query no banco quando essa query vai trazer valor de volta, né? Que é o getResultSet. Então, isso aqui é usado lá pelas outras classes DAO. Como ela é sempre exatamente igual, eu preferi escrever ela aqui no método, na classe Py, na classe DAO, tá? Ela é sempre usada do mesmo jeito. Basicamente, ela executa uma query no banco. Aqui, ó. Ele pega uma conexão com o banco. Através da conexão com o banco, ele pega um objeto da classe statement para poder executar um comando. E aí, nesse statement, eu executo a query que veio como uma string aqui para mim. E aí, o que eu recebo de volta é um result set, que eu retorno para quem pediu essa consulta. Então, esse método aqui é usado. Vamos olhar um uso dela aqui. No retrieve genérico das classes DAO, tá? Nesse caso aqui é do cliente DAO, ele recebe uma query e aí ele chama aquele getResultSet passando essa query lá para ele. Tá? Então, esse getResultSet aqui é aquele método lá na classe DAO que eu acabei de mostrar. Tá? Ele não existe aqui na classe filha, só existe lá na classe Py. Tá? E isso retorna um resultSet. O que é o resultSet mesmo? É a estrutura de dados em memória
que representa o retorno feito, o retorno do banco de dados, que foi retornado na consulta do banco de dados. Então, em geral, quando eu faço uma consulta no banco de dados, eu recebo uma série de linhas, né, que foram extraídas do banco. E aí essas linhas vêm dentro dessa estrutura result set, que pode ser percorrida. Né? Então, eu percorro ela aqui, ó, na sequência. Então, enquanto o RS, que é o result set que veio ali de resposta, ponto .next for true, ou seja, enquanto tiver valores, então lembrando, isso é como se fosse um ponteiro apontando para a primeira posição, na primeira vez. Toda vez que eu dou esse rs.next, ele vai pegando o próximo e posicionando esse ponteiro. Na verdade, na primeira vez ele está antes da primeira posição. Então, aqui ele dá o rs.next para ver se tem pelo menos um, e ele posiciona nessa primeira posição, e aí eu consulto o que eu tenho lá, pego essa linha que está no banco. E através disso, então, eu vou percorrendo uma linha de cada vez. Então, esse laço while aqui, ó, basicamente o que ele faz é percorrer todas as linhas que foram retornadas do banco dentro dessa estrutura result set que eu estou percorrendo aqui. Uma linha de cada vez. Tá? Então, quando eu estou aqui dentro do while, aqui esse RS está numa determinada posição, numa linha, que eu sei que existe porque esse rs.next deu true. Tá? E aí eu chamo esse método, que é aqui interno, buildObject, que vai pegar essa linha e transformar isso num objeto, no caso aqui da classe cliente. Então, esse objeto que voltar daqui, que eu vou, entre aspas, buildar lá, né? Vai voltar aqui um objeto da classe cliente. Aí esse cara eu vou adicionar no meu ArrayList, que eu zerei ele aqui em cima. Então, esse cliente é um ArrayList e eu adiciono um cliente lá. Como isso aqui percorre todo o result set, se eu tiver 1000 elementos nesse result set, eu vou criar 1000 clientes e jogar dentro dessa ArrayList de clientes aqui. Tá? Então, cada linha que é percorrida, ele vai aqui nesse build object e ele retorna um cliente, tá? A partir do result set que ele recebe. Então, esse aqui retorna só um. Mas qual? Retorna aquele que eu pedi para ele montar aqui na linha específica onde estava o meu result set. E como que eu faço para montar todos? Eu percorro o result set inteiro lá no retrieve genérico. Tá? Então, esse build object aqui, ele faz um de cada vez. E aí, o que ele faz? Ele pega as informações que estão nessa linha específica do result set e instancia um objeto da classe cliente. Tá? Então, ó, eu preciso passar o ID, é desse jeito que eu passo o ID para ele. Ó. Result set me dá o inteiro que está na coluna ID. Então, isso é genérico, é pelo nome da coluna que eu identifico o que eu quero pegar. Tá? E como que eu sei qual que é o nome da coluna? Porque estava lá no banco de dados com aquele nome. Esse nome que está aqui tem que estar igualzinho ao que foi criado no banco de dados. Ó, aqui no Create Table que eu tinha lá. Create Table, if not exists, cliente. E a primeira coluna se chama ID. Tem que ser exatamente esse nome que está aqui. Tá? Depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Tem que ser exatamente os nomes que estão aqui. Escritos exatamente desse jeito é que vão aparecer aqui. Ó. Então, ID, nome, tá vendo? Entre parênteses aqui, ó. End, que é o endereço, CEP, e-mail, telefone. Tá? Cada um desses caras aqui, eu vou consultar o banco e vou extrair a informação do result set, tá? Que já foi extraído do banco, na verdade, tá? E aí eu instancio um novo cliente, vai estar aqui nessa variável a instância desse objeto que eu acabei de criar, e aí eu retorno esse cliente que eu acabei de criar para quem pediu. Quem que pediu? O retrieve genérico que está aqui, ó. Ele chamou o buildObject e pediu para montar um objeto a partir dessa linha do result set que ele está passando. E aí esse objeto que retornou, ele adiciona ao ArrayList. E esse retrieve genérico aqui, ele é chamado pelos retrieves específicos, porque aqui ele recebe uma string que é a query, mas quem diz qual é a query específica que eu quero? Os retrieves específicos. Então, se eu quero um retrieve all, que pega tudo que tem no banco, eu vou dar um select de todas as colunas from
tabela cliente, sem cláusula where nem nada, ele vai pegar todos. Tá? Então, isso aqui eu mando para o retrieve genérico que está ali em cima. Eu mando essa query, em forma de uma string, mando para ele, e aí ele roda essa query, aí o result set vai ter o resultado dessa query específica, eu vou percorrer o result set montando os objetos, gravo os objetos no array list e retorno o array list aqui para mim. Então, esse cara todo aqui, ó, retorna um array list com todos os clientes que foram consultados do banco. E esse array list que eu recebi de volta aqui, eu retorno ele para quem chamou esse retrieve all. Tá? Então, esse é um método que está dentro da minha classe cliente DAO, que vai, em última instância, ser usada pela camada de controle para fazer requisições no banco. Então, tá bom. Da mesma forma que os outros retrieves, né? Então, tem um cara aqui que é o retrieve last, que pega do banco a última ocorrência, né? O último carinha do banco. Esse aqui que eu até falei que está errado, né? Podia ser como é o último só, podia ser só um cliente, não uma lista, né? Eu não alterei ainda. Mas poderia alterar isso para ser só um. Né? O retrieve by ID, por exemplo, eu tenho certeza que é só um, né? Se existir, claro. Então, como que é? O retrieve by ID, ele recebe o ID que quer ser consultado. O ID de quem? O ID do cliente, que é a classe envolvida aqui, né? A classe Pojo envolvida aqui. Então, ele recebe o ID do cliente, vai lá no banco e faz um select para esse ID especificamente. Então, aqui, ó, select todas as colunas da tabela cliente, onde o ID é igual a esse ID que veio com o parâmetro aqui. Então, ele faz um select no banco mesmo, chamando o retrieve genérico que está lá. Esse retrieve genérico aqui. Então, o retrieve genérico recebe uma query, roda essa query no banco, recebe um result set, percorre esse result set montando uma lista com todos os clientes que vão retornar dessa query. Tá? Nesse caso aqui do retrieve genérico, ele não sabe necessariamente que a sua query vai retornar só um elemento no máximo, com certeza. Ele não sabe. Então, ele assume que não, que vai vir uma lista. E ele monta essa lista e devolve essa lista para você. Tá? No caso do retrieve by ID, que é esse cara aqui, quando ele chama, só tem duas opções de retorno. E nenhuma delas é uma lista, na verdade, com muitos elementos. Então, a lista vai vir ou com um único elemento, que é se ele achar aquele ID no banco, ele vai retornar o cliente correspondente, ou sem nada, que é no caso de aquele ID não existir no banco, ele não achar nada. São essas duas únicas opções que tem de retorno. Tá? Mas o retrieve genérico não sabe disso, ele vai lá e monta e devolve. Quem sabe disso é aqui no retrieve by ID. Esse cara aqui sabe que a lista que retornar só tem duas opções. Ou ela está vazia, certo? Ou ela tem um único elemento. São as duas únicas opções. Tá? Então, aí eu uso esse conhecimento, eu uso aqui. Ó. Se o clientes, que é a lista que eu recebi aqui de volta, se essa lista is empty, ou seja, se ela está vazia, então o cliente que eu vou devolver para quem me pediu um cliente para aquele ID específico vai ser null, porque não tem esse cliente. Tá? Então eu não retorno um cliente vazio nem nada assim, eu retorno null, não tem. Tá? Não tem muito o que fazer. Agora, se a lista não está vazia, aí eu tenho somente a outra opção, que é ela tem um único elemento. Nunca vai acontecer de ter dois elementos nessa lista, porque eu fiz um retrieve by ID, eu fiz um select pelo ID. Tá? E o ID é a chave primária daquela tabela, então não tem repetição. Tá? Então eu sei disso, por isso que eu uso isso daqui aqui. Tá? No caso, se isso não ficar claro, eu podia colocar um comentário aqui, olha, só tem duas opções, porque a lista só pode estar vazia ou vir um único elemento, porque eu estou fazendo um acesso pela chave primária, tá? Fazendo um select pela chave primária. Ok? Então, como eu sei que só pode ser vazio ou
tem um único elemento, eu uso esse conhecimento aqui. Ó. Se for vazio, eu retorno nulo. Se não for vazio, eu retorno o elemento na posição 0 dessa lista. Então, aí eu retorno o objeto da classe cliente que estiver na posição 0, ao invés de retornar uma lista com um único elemento, tá? Então, eu preferi fazer assim, eu devolvo ou nulo ou o cliente mesmo que foi consultado. Aqui no cliente, eu tinha um retrieve by similar name. Então, o que é isso? É quando, por exemplo, se eu tiver muitos clientes cadastrados e, sei lá, algum nome se for muito comum, né? Sei lá, tem um monte de José, né? Tem um monte de Enzo, né? Enzo tem bastante, tem Enzo nessa turma. E não, tem umas épocas aí tem um monte de Enzo. Então, Vitor também, nossa, Vitor, tem bastante Vitor. Então, esses nomes assim que tem bastante, você pode consultar uma lista de nomes parecidos. Né? Então, você digita lá Vi e ele traz todos os nomes que tem Vi no nome, ou Vic, tá? Ou algo assim. Então, mas isso é um recurso do próprio SQL, né? Então, ó, eu uso uma query que select estrela from cliente, né? Então, todos os atributos da tabela cliente, onde o nome, aí esse like percentual aqui, a string em percentual, é a sintaxe do SQL para trazer coisas parecidas, que tem aquele pedaço de string dentro dela, tá? Então, esse é do próprio SQL, e eu estou buscando essa coisa parecida em cima da coluna nome. Tá? Então, clientes que tenham um nome com aquilo lá, parecido. Tá? Então, fechou aqui os meus retrieves. São esses os retrieves que eu tenho feito e essa estrutura que eu tenho montado aqui. Tinha o create, né, que eu já tinha mostrado para vocês, só faz um insert no banco, sem grandes segredos. O update, que atualiza as informações no banco. Então, uma coisa que é bastante importante citar aqui é que do jeito que eu estruturo o meu programa, eu não tenho objetos da classe cliente, no caso aqui, circulando pelo sistema sem que esses clientes tenham sido trazidos do banco de dados. Tá? Se você reparar, ó, o meu create, que é o que é chamado quando eu não tenho essa instância no banco e quero criar, ele recebe as informações soltas. Ele recebe o nome, endereço, o CEP, o e-mail e o telefone. Ele não recebe um objeto da classe. Tá? Porque se ele fosse receber um objeto da classe cliente, esse objeto não poderia ter um ID, porque eu não sei qual vai ser o ID dele. Tá? Então, ele não teria um ID. E aí eu receberia e tiraria as informações e criaria no banco separado, porque para funcionar o insert tem que ser tudo separadinho. Tá? Só que eu teria um objeto da classe cliente circulando pelo sistema sem que esse objeto tivesse um ID, ou seja, ele não vai ter uma representação no banco de dados ainda. Tá? Então, para evitar isso, eu não circulo objetos que tenham sido criados na unha em memória, sem ter um ID do banco. Todos os objetos da classe cliente, na verdade, todas as classes da camada model, que estiverem circulando pelo sistema, foram de fato recuperados do banco e, portanto, tem um ID, tem uma correspondência no banco de dados para eles. Tá? Então, eu acho interessante fazer assim, por isso que o meu create não recebe um cliente montado, não recebe um objeto da classe cliente, ele recebe o conteúdo separado e aí ele insere no banco. Tá? Mas ele devolve um cliente. Tá? Isso aqui é a gosto do freguês. Tá? Eu posso ou não fazer desse jeito. De uns tempos para cá eu comecei a fazer desse jeito, acho que fica mais interessante. Então, ele retorna o próprio cliente que acabou de ser inserido no banco. E aí sim tem um ID. Tá? Então, ó, o código aqui que ele faz um insert into, né, na tabela cliente, das informações nome, endereço, CEP, e-mail e telefone, e os valores que eu vou passar aqui embaixo, que são os valores que vieram como parâmetro para esse método create. Eu passo aqui para preencher aqueles pontos de interrogação que estão lá para colocar os valores no banco. Então,
com isso eu monto minha query SQL bonitinha aqui, insert. E aí essa query é executada para fazer um update no banco. O update é quando eu jogo informação, né, no caso aqui. E aí ele cria lá no banco uma nova instância. Então, no banco agora, esse cliente que eu acabei de, entre aspas, criar, existe, com um ID que o próprio banco gerou para ele. Tá? Eu ponho lá para o banco de dados gerar os IDs automaticamente. Bom, mas eu não tenho ainda o objeto montado. Aí o que eu faço? Antes de terminar, eu retorno o quê? O resultado da consulta do retrieve by ID, passando o last ID inserido nessa tabela. Então, eu tenho um método chamado last ID, que está lá na classe DAO, já vou mostrar lá para vocês, que simplesmente diz qual foi o último ID colocado nesse banco. Tá? E aí, isso aqui, e aí eu faço um retrieve do banco com esse cara, com esse ID, e retorno o objeto que vier, que for montado aqui, que vai ser um único, óbvio, porque by ID, né? Retorno para quem chamou esse create. Então, quem chamou o create recebe de volta aquele objeto que ele mandou colocar no banco, só que agora montadinho, com o ID e tudo bonitinho. Bom, não sei se essa aqui é a melhor forma de fazer, dependendo do banco que você estiver usando, talvez tenha formas melhores de fazer. Eu fiz desse jeito para que funcionasse no SQLite, tá? Então, aqui eu tive que fazer esse cara aqui, que faz uma consulta no banco pegando o último ID inserido. Então, ele pega o nome da tabela e qual é a chave primária, né, que eu quero, no caso lá é ID, por isso que eu passei aqui. E aí ele faz um select no banco, pegando o máximo valor daquilo. Como eu sei que é sequencial, né, ele sempre vai colocando mais um automaticamente. Então, se eu pegar o maior valor que tiver de ID, ele está pegando, na verdade, o último inserido. Tá? E aí ele retorna esse valor que foi recuperado do banco. Então, isso aqui já me diz qual foi o último valor. Tá? Essa parte toda aqui de pegar o último ID e tal, ela é meio que opcional. Né? Se eu quiser, eu simplesmente não faço essa inserção, deixo como está. Não faço esse retorno, desculpa. Não retorno o cliente aqui, só insiro. Digo que é void o retorno desse método e não preciso fazer tudo isso, tá? Vantagens e desvantagens. A vantagem é que eu inseri e já recebo o cliente montadinho. Se eu precisar fazer alguma coisa com ele, por exemplo, se eu estou lá na interface gráfica e quiser inserir o cliente e daí já automaticamente mostrar ele na JTable, né, na tabela lá onde mostra a lista de clientes e tal, eu só pego o retorno e já insiro na interface gráfica lá esse último cliente. Então, pode ter situações onde é interessante já ter esse cara montado em mãos para fazer alguma coisa com ele. Se não fosse assim, eu teria que pelo menos descobrir qual foi o ID que foi inserido, né? Para daí fazer um outro request aí, fazer um retrieve by ID separado, né? Fazer isso a partir lá da interface gráfica, para pegar o cliente inserido. Então, de qualquer forma, talvez eu tivesse que fazer isso. Desse jeito eu já tenho o objeto montado de volta. Essa é a vantagem. A desvantagem é que o create acaba tendo que fazer rodar mais de uma coisa no banco. Né? Ele acaba tendo que rodar uma vez uma query de inserção, daí ele roda uma query para saber o último ID, daí ele roda outra query para recuperar esse último ID. Tá? Então, o que seria só uma query, né, de inserção, viram 3. Tá? Então, pode ser que, dependendo do sistema, isso atrapalhe performance, desempenho do sistema e pode não ser interessante. Tá? Então, aí vocês vão ter que avaliar isso caso a caso, dependendo da situação que você tiver, manter assim ou melhorar para melhorar o desempenho. O que mais eu tenho aqui? Tá. Então, isso conclui o... tá. Então, eu estava falando tudo isso por causa do update, né? Então, o update, diferente do create, ele recebe um cliente montado. Por quê? Porque no caso do update, eu estou atualizando uma informação de algo que já existe no banco. Tá?
Se eu estou atualizando a informação de algo que já existe no banco, eu vou ter que estar manipulando esse objeto que foi, de alguma forma, trazido do banco para eu manipular. Então, eu tenho o objeto montadinho, completo, com o ID, tudo bonitinho. E aí, na hora de fazer o update, ao invés de ficar mandando as informações todas fracionadas, eu mando o objeto inteiro. E aí, dentro do update, ele pega as informações que ele precisar fazer o update. Tá? Então, para simplificar a implementação, eu faço um update completo de tudo que veio dentro desse cliente. Então, eu atualizo tudo, o nome, o endereço, tudo que tiver no cliente, no objeto cliente que está rodando na memória, que tiver sido modificado por algum motivo ou não, eu simplesmente vou lá e atualizo tudo no banco. Tá? A partir do ID, eu atualizo todas as informações no banco, considerando o ID desse cliente, que eu vou pegar aqui, ó, a partir do objeto, eu pego o ID dele e atualizo todas as informações. Tá? Em termos de performance, vamos supor que você só mudou, sei lá, o que pode mudar aqui, mudou o telefone do cara, né? Mudou o endereço. Então, assim, pode acontecer de mudar o nome, sei lá, se quem cadastrou com o nome errado, pode ter que mudar o nome. O ID nunca vai mudar, tá? Então, se for aquele cliente, mesmo que mudar o nome dele, ele vai continuar sendo aquele cliente no banco, o mesmo ID. Só mudou o cadastro do nome dele, tá? Então, o ID nunca é alterado, mas todas as outras informações podem ser alteradas. O que eu posso controlar se eu não quiser, por exemplo, não quero que mude o nome. Cadastrou errado, cadastrou, se ferrou. Paciência. Se eu quiser que isso aconteça, aí eu bloqueio a modificação no cliente. Eu não deixo ter um set nome para o nome. Inclusive, acho que nem tem aqui, no nosso caso. Depois eu tenho que fazer, mas no nosso caso nem tem set nome, nem nada. Só tem o set e-mail, o único que pode mudar aqui, por enquanto, né? Porque eu ainda não implementei. Mas se isso ficasse assim até o final, não pode mudar nada, só pode mudar o e-mail, tá? Então eu bloqueio o que pode e o que não pode mudar pela classe Pojo correspondente, certo? Eu tenho esse controle, mesmo que o update que está aqui atualize tudo, certo? Por quê? Porque se eu não deixei mudar no objeto, nunca vai conseguir mudar aqui, porque ele recebe um objeto dessa classe. Tá? Então isso acaba sendo protegido aí. Fica mais simples a lógica, porque aí eu faço a proteção num único lugar, que é dentro do objeto da classe Pojo correspondente. Tá? E aqui não, aqui eles assumem que pode mudar qualquer coisa. Facilita se depois eu mudar de ideia e, não, resolvi que vai poder mudar o nome agora. Então é só colocar um setter lá no cliente, pronto, não preciso mais mexer nada nesse código aqui. Tá? Aqui já está simplesmente atualizando tudo. Professor, mas não é ruim, porque ele vai fazer um update de uma informação que nunca muda. Tá, em termos de desempenho, isso é mínimo, tá? Praticamente não tem... Assim, tem o custo, mas é mínimo, não vai fazer tanta diferença assim. Tá? O delete é a mesma coisa, ele recebe um cliente montado, tá? Nesse caso aqui, eu até poderia simplesmente mandar só o ID. Mas aí, em termos de consistência, eu achei que é mais consistente para o sistema todo falar assim, não, recebe o objeto completo, apesar de que na prática eu só uso o ID. Tá? Porque eu faço um delete do banco. Então eu recebo o cliente todo, mas na verdade eu uso esse comando aqui, ó, delete from cliente, né? Where ID igual o ID do cliente que eu recebi como parâmetro. Então, o que eu estou usando mesmo do cliente que está vindo, montadinho inteiro, o que eu estou usando é só o ID. Então, na prática, eu poderia simplesmente só mandar o ID, mas eu achei que fica mais consistente, recebe o cliente todo, né? Assim, fica aquela ideia de que eu estou deletando o cliente. Tá? Então, eu recebo o cliente e deleto o cliente. Apesar de que, para isso, eu só preciso do ID. Mas também não vou criar caos com ninguém que queira fazer diferente, tá? Só uma questão mesmo de padrão que eu uso, tá bom? Bom, então esse foi o cliente DAO. Sem muitas novidades aqui, né? Acho que deu para fazer tranquilo. Observem que quando eu faço retrieve do banco e monto o objeto da classe cliente, eu não estou fazendo retrieve dos animais daquele cliente. Eu não fiz nada em relação a pegar os animais dele.
Então, essa também é uma decisão minha de projeto do sistema e de implementação, que eu prefiro recuperar a informação que for necessária no momento que ela for necessária. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá 10 mil clientes. Não, 10 mil acho que é muito, né? Tenho 500 clientes na minha clínica veterinária. E cada um desses clientes tem, em média, 2 animais. Tá? Então, em média, eu tenho 1.000 animais cadastrados. Se eu fosse recuperar do banco a lista de todos os clientes, vamos supor que eu quero consultar lá todos os clientes que eu tenho na minha clínica, uma lista de todos os clientes que eu tenho, que sejam atuais ou não, não importa. Aqui, inclusive, nem tem essa questão de deixar o cliente não inativo, né? Todos eles estariam ativos, não tem essa opção. Né? Mas a gente poderia trabalhar nisso, permitir que o cliente ficasse inativo, eu tenho que mexer no banco, tenho que mexer aqui no DAO e tal. Mas eu não tenho isso. Então, eu recupero todos os clientes. Se aqui no meu build object, para fazer do jeito que eu trago tudo em memória do cliente, e aí o meu cliente vai ter a lista de animais dentro dele, como a gente estava planejando fazer originalmente, né? Inclusive está aqui, que eu preciso apagar porque eu não vou fazer desse jeito. O que iria acontecer? Eu iria consultar os 500 animais do banco, os 500 clientes do banco, e para cada um desses clientes carregar os animais que ele tem, que ele possui. Então, se na média são 2 por cliente, eu teria 1.000 animais sendo carregados também no banco, ou seja, eu teria aí 1.500 objetos sendo montados e carregados em memória. Tá? Sendo que, de repente, eu vou fazer uma busca ali, listar os clientes, olhar um cliente específico e clicar naquele um cliente específico para ver a lista de animais dele. Então, eu estou interessado em um único cliente que eu vou consultar. Então, carreguei todos, mas eu estou interessado em só um. Vasculho na lista, Plínio está aqui. Pum, clico no Plínio e vejo os animais que ele tem. Né? Ou seja, eu carreguei 1.500 objetos e, na verdade, eu precisava de 3 só para aquela interação. Então, eu prefiro carregar só o que é necessário quando é necessário. Se precisar carregar a lista de todos os clientes, em algum momento, beleza, eu carrego a lista de todos os clientes, mas não carrego, né, nesse momento, a lista de todos os animais. Beleza, e aí quando que eu carrego a lista de animais? Depois que eu carreguei os clientes, aí eu vou ter a lista de clientes que eu quero, com os quais eu quero trabalhar. Então eu vou lá no cliente Plínio, clico nele, a hora que eu clico no cliente Plínio e eu vou trazer a lista de animais do Plínio, aí sim eu vejo, tá, Plínio, qual é o seu ID? Tá? Como eu estou trabalhando com um objeto que foi montado a partir do banco de dados, eu sei o ID desse objeto no banco de dados. Com o ID do cliente no banco de dados, eu consigo ir no DAO de animal, aqui, animal DAO, e fazer um retrieve by ID cliente. Então, eu tenho o ID do cliente, do qual que eu quero consultar os animais, e aí eu chamo no DAO de animal esse método, retrieve by ID cliente, e passo o ID do cliente, o ID do Plínio. Aí, com o ID do Plínio, o que ele faz aqui? Ó? Ele dá um select de todos os campos, de qual tabela? Tabela animal, onde o ID do cliente é igual a esse ID que veio como parâmetro. E aí aqui pode ter mais de um retorno, mais de uma instância, né? Porque eu posso ter 10 animais, tá? Nesses 10 animais que estiverem na tabela cliente, os 10 vão estar com o meu ID cadastrado neles. Certo? Cada um vai ter um ID de animal diferente, mas todos eles vão ter o mesmo ID cliente. Tá? Foi isso que a gente criou lá no DAO, quando eu fiz a tabela animal. Tá? Então, aqui tem um ID, que é a chave primária, o nome, e o ID cliente. Tá? Então, o animal no banco sabe quem é o cliente que é dono dele. Então, esse ID do animal, que é a chave primária, é único. Cada animal tem o seu. Mas o ID cliente não é chave primária, pode se repetir.
Vai se repetir quando? Quando os animais pertencem ao mesmo dono. E aí, assim que eu implemento aquela associação entre cliente, então cliente tem vários animais. É assim que é implementado, no meu jeito aqui, essa associação. Percebe? Então, ela existe, né, mas ela é controlada pelo acesso ao banco de dados via os IDs. Tá? Então, eu não tenho aquela estrutura em memória o tempo todo. Na verdade, nunca. Né? Nunca em memória o cliente vai ter animais dentro dele. Percebe? Sempre vão ser listas separadas que eu vou consultar na medida que for necessário. E como que eu faço a ligação? Pelos IDs. Então, na hora que eu estou consultando animal, eu sei, quando eu estou consultando os clientes, eu sei qual é o ID do cliente que eu tenho interesse, aí eu vou lá e busco na camada model os animais daquele cliente e trabalho com isso. Elas estão desassociadas em memória, tá? Mas existe uma associação entre elas, que é essa lógica que eu estou usando para consultar. Tá? Isso é muito importante. Tá? E essa é uma das opções de fazer. Não precisa necessariamente ser sempre assim. É o jeito que eu faço e eu acho que para os sistemas que eu fiz até agora funciona melhor. Mas eu poderia carregar tudo em memória também. Como? Dentro do cliente DAO aqui, se eu quisesse carregar tudo, na hora que eu vou buildar o objeto, né, fazer um build object aqui, eu monto o cliente e para esse cliente eu vou lá e monto os animais também. E pego todos os animais de lá. Eu daria até para fazer aqui, gente. Entendeu? Fazer uma maracutaia aqui. Olha, eu estou dentro do cliente DAO, dentro do build object desse cliente DAO. Como o meu cliente ainda tem a lista de animais dentro dele, ó, eu vou tirar isso depois, porque, como eu falei, não é o jeito que eu faço, mas ele ainda tem, né? Eu não tirei ainda. Tá? Então, ele tem um ADD animal que eu posso adicionar um animal de cada vez. Tá? Eu vou usar esse cara aqui, ó. Então, na hora que eu consulto o cliente, eu vou pegar uma lista. Animal. E aí, desse cara, eu vou pegar vamos ver se vai dar certo. Animal DAO. .get instance. Retrieve by client ID. E aí eu vou passar o cliente.getID. Então, ó, eu estou usando o método retrieve by client ID do animal DAO, passando para ele o ID desse cliente que eu acabei de montar do banco aqui, certo? E vou pegar esse cara. Não copia isso não, que eu vou pagar tudo, tá? Só presta atenção aqui com isso aqui. Animal, animais. Vou percorrer essa lista. E aí, para cada animal, eu vou pegar o cliente, .add animal. Então, ó, desse jeito que eu fiz, agora, ao invés de deixar o cliente bonitinho lá, sem ter a lista de animais carregados dentro dele, eu mudei. Eu fui lá e, quando eu criei o cliente que eu estou consultando do banco, não importa qual, se é um só, se são vários, não importa. Para cada cliente que eu montar, através do build object, eu só vou considerar esse objeto completamente montado se eu carregar o cliente do banco e carregar os animais dele também e inserir dentro dele os animais. Então, quando acabar isso aqui, o meu cliente vai estar montadinho com a lista de animais dentro dele. Tá? Então, agora o objeto volta montadinho com os animais dentro dele. O que eu falei para vocês é que
Eu considero que isso aqui é pior, fazer assim. Porque eu vou ficar carregando coisas que pode ser que eu nem use, entendeu? E dependendo da quantidade que eu estiver carregando, pode me comprometer o desempenho. Tá? Então eu prefiro não fazer assim. Então eu tiro isso daqui tudo, não carrego os animais. Está comentado aqui. Tiro isso aqui tudo, não carrego os animais para dentro do cliente. E aí, se eventualmente eu precisar do animal, dos animais daquele cliente, eu vou fazer por fora. Então, o jeito que eu faço é o considerado lazy loading, tá? Porque ele só vai carregar quando realmente for necessário. Tá, isso eu preciso que todo mundo tenha ficado claro, porque é isso aqui que a gente está fazendo. Ó. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender nessa disciplina. Ó, a gente está implementando esse diagrama de classes, tá? E esse diagrama de classes, no original, na modelagem que foi feita, ele dizia, olha, existe uma associação aqui entre cliente e animal, tá? E aí, no fim das contas, a gente está implementando isso e essa associação, ela existe, mas ela é feita através do banco de dados, tá? Isso que é diferente aí, porque quando a gente faz esses sistemas em disciplinas de orientação a objetos, você acaba tendo que implementar essa associação de alguma maneira, né? E a maneira de se fazer lá é colocar a lista de objetos dentro do outro, né? É o jeito que é feito lá. Então, na prática, pode ser feito daquele jeito, mas não precisa ser feito daquele jeito. Então, o que eu estou mostrando aqui é um outro jeito de fazer essa associação funcionar e existir na prática. Bom, então, além disso, dessa questão que eu acabei de falar, bom, Animal DAO é igualzinho, né, gente? Acho que eu nem preciso passar ele item a item. Eu até tinha mostrado na semana passada que eu fiz um copiar e colar aqui, né? A gente tem que tomar cuidado disso. Eu fiz um curso uma vez que o instrutor da Java, arquiteto Java, que eu fiz o curso em São Paulo. E lá o instrutor ele brincava assim que toda vez que você usa copiar e colar em código, nasce um fã daquele grupo Restart. Pelo jeito ele não gostava do grupo Restart, né? Mas não sei nem se vocês conhecem, né? Piada acho que é meio antiga. Mas ele brincava, e aí ficou isso na cabeça, porque toda vez ele fazia copiar e colar, eu falava, nasceu um fã do grupo Restart. Então é meio isso, né? Tem copiar e colar em programação, você tem que tomar bastante cuidado para fazer, né? Em geral não é não é uma boa ideia. Mas nesse caso aqui, se a gente tomar bastante cuidado, vai acelerar bastante a implementação, tá? É basicamente o jeito que eu faço. Então, eu mostrei na aula passada fazendo, peguei o cliente DAO, copiei, colei e fui mudando tudo para animar o DAO, tá? Dá para fazer com aquele find replace, né? Sem problemas, vai mais rápido. Eu não fiz desse jeito para mostrar mesmo passo a passo como que se faz, tá? Então, foi assim que eu criei o animal DAO. Tem muitas diferenças. A única coisa que eu fiz de diferente, na verdade, que eu fiz a mais, né? Foi criar esse retrieve diferente aqui, que é o retrieve by ID cliente, que é uma coisa que é específica para o animal, tá? Então, eu consultar uma lista por um ID de uma outra entidade, tá? Porque o animal, ele pertence a um determinado cliente, então eu fiz desse jeito, tá? A única coisa diferente aí que eu tive que fazer foi basicamente colocar essas 3 linhas a mais. Todo o resto já está pronto aí, né? Isso aqui é a maravilha de se fazer desse jeito. O resto é exatamente a mesma coisa, tá? Igualzinho, copiar, colar e só mudar detalhes aí, onde é animal, onde era cliente, passar para animal e tal. Fazendo isso com cuidado, dá para fazer tranquilo, tá? Então, portanto, consequentemente, eu não vou ficar fazendo todos
para todas as classes que a gente tem aqui no projeto. Vou passar como atividade para vocês, tá? Então, isso aqui, ó, que é a gente já tem o animal DAO, cliente DAO. Aí vai ter que ter o consulta, o espécie, exame, tratamento e veterinário, fazer para as outras, tá? Para as outras classes do diagrama lá. Como a gente vai ter 2 semanas agora, eu vou passar isso de tarefa para as próximas 2 semanas aí, para vocês terminarem a camada model sozinhos. Tá? Dá para fazer tranquilo, né? Aí eu faço a correção na outra aula. Vou mostrar para vocês, então, como que vou fazer as modificações no cliente e sumir com esses negócios todos, tá? Então, aqui no Build Object eu já sumi com esse código a mais que ia montar os animais dentro do cliente. E vou limpar também a classe cliente para tirar as coisas a mais que eu tinha colocado nela, tá? Então, vou tirar aqui, vou comentar por enquanto, depois eu apago para valer. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar tudo isso daqui. Vocês dão risada, né? Vocês não se inscreveram no meu canal nem ativaram o sininho, né? Pensa que eu não sei? Você acha que quem não fez isso vai passar? Vai passar, velho. Vou olhar lá. Na hora de passar as notas, eu vou olhar quem que tá cadastrado no canal, quem não tá. Bom, beleza. Então, comentei aqui as coisas a mais. Tá, então, cliente, eu limpei aquelas coisas, cliente DAO tá aqui, tranquilo. Vamos ver aqui o main, então, fazer uns testezinhos. Vou ver o que eu tenho no banco, tá? Então, comentei tudo, só deixei no meu main isso aqui, ó, cliente DAO.getInstance.retrieveAll. E imprimi o que ele estiver voltando. Então, eu só quero ver o que eu tenho cadastrado primeiro, tá? Antes de fazer qualquer coisa aqui. Beleza. Então, tem 2 clientes cadastrados, ó. Que é o Plínio e o Spider-Man. Tá, então tá vendo? O meu banco tá lá. Então, ó, já tá cadastrado aqui os clientes, tá certo? Eu não cadastrei nenhum agora que eu acabei de rodar, porque já tinha sido cadastrado antes, tá? Então, se eu quiser, eu posso criar um novo aqui. Com o create, tá? Esses dois comandos foi o que eu usei para criar originalmente, mas eu não posso ficar repetindo isso, senão não usou, né? Aí fica criando repetido. Aí vamos ver se vamos ver quais são os animais, então. Vou pegar o cliente. Então, vamos pegar aqui o cliente C2, que é o ID 2, e o cliente C1, que é o ID 1. Tá? Tô fazendo assim porque eu sei que o ID é 1 e é 2, tá? Só para testar aqui, tá, gente? Então, ó, eu vou recuperar do banco os 2 clientes. Aí eu quero ver quais animais tem o C1, quais animais tem o C2, tá? Então, é assim que eu faço, para saber os animais do primeiro cliente, do C1, né, que é o ID1, eu primeiro tenho que pegar do banco o objeto da classe cliente e depois fazer outra consulta para pegar da tabela animal, né? Vou consultar no animal DAO. Aí eu vou consultar pelo ID do cliente, no caso o C1 aqui, eu vou recuperar os animais dele e vou escrever na tela aqui, tá? Mesma coisa para o 2. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Tá, então, ó, essa primeira consulta aqui pegou o Plínio e o Spider-Man, são os 2 clientes. Aí eu peguei o Plínio e consultei os animais do Plínio, veio vazio. O Plínio não tem nenhum animal cadastrado. Aí eu peguei o Spider-Man, que é o 2 ali, consultei os animais do Spider-Man, e aí veio o Octopus e a Minnie, tá? Então, o Spider-Man tem 2 animais cadastrados e o Plínio não tem nenhum, tá? Então, foi assim que eu fiz, ó. Primeira coisa, eu listei todos os clientes, então fui lá no cliente DAO,
peguei uma instância do cliente DAO e chamei o método retrieveAll. Isso aqui tudo voltou uma lista de clientes, todos os clientes que estão cadastrados no banco. E eu simplesmente imprimi essa lista, por isso sai esse resultado aqui, ó. Cliente, nome, tal, essa lista aqui enorme, tá? Que eu não formatei bonitinho, então ele simplesmente mostra desse jeito. Aí eu fui lá e recuperei do banco o cliente C1, tá? Pelo ID 1 aqui. E o C2 também, que é o ID 2. Então é o Plínio e o Spiderman. E aí, para cada um deles, eu perguntei qual é a sua lista de animais. Então, animal.dao.getInstance, retrieve by ID cliente e passo o ID do cliente aqui. Então, para a primeira consulta, eu passei o ID do C1, que é o Plínio aqui. Na segunda consulta aqui embaixo, eu passei o ID do C2, que é do Spiderman. Daí ele mostrou aqui, ó, o Plínio não tem nenhum animal e o Spiderman tem 2. Tá? Então, assim que eu amarrei as coisas, desse jeito que eu sei quem são os animais de qual cliente. Isso não está tudo amarrado em memória, está amarrado pelo ID do banco. Eu acho que com essa explicação ficou bem claro o que a gente fez até agora, né? Então a gente está construindo a camada model, construindo primeiro as classes que a gente chama de classe Pojo, né? As classes simples lá. Então a gente criou animal, cliente, acho que a gente criou junto consulta, espécie, exame, tratamento e veterinário. Se não me engano, a gente criou todas essas. Aí a gente começou a criar o padrão, implementar o padrão DAO para vincular essas classes com o banco de dados. Tá? Então, para isso a gente fez lá, para implementar o padrão DAO. Construímos uma classe Py, a DAO.java lá, que é a classe Py, que tem alguns métodos que são usados por todas as outras, e tem um método que cria o banco caso ele não exista, porque a gente está usando SQLite. Né? Então, esse está lá, bonitinho. Aí a gente foi criando filhos dessa classe DAO, genérica aí, né? E superclasse DAO. A gente foi criando filhos dela para implementar cada uma das classes Pojo ter a sua equivalente DAO para fazer o CRUD. Tá? Então, fizemos isso para cliente, criamos o cliente DAO, que tem o CRUD para o cliente. Então, Create, Retrieve, Update e Delete. Bonitinho lá. Foi o primeiro que a gente fez. Aí, eu fiz o animal DAO, copiando e colando, mudando o que era cliente para animal, implementando um método Retrieve a mais, ponto, que criei o animal DAO, que também faz a mesma coisa. Faz o CRUD para animal no banco. Mostrei como implementa a associação entre animal e cliente, que é através da vinculação do ID. Né? Isso está feito através de chave estrangeira, na verdade, na tabela. Tá? Então, essa associação, na verdade, existe no banco, é um relacionamento no banco, implementado através de chave estrangeira, que em memória não existe. Tá? Em memória, eles são coisas separadas. Eu pego uma lista de clientes, pego uma lista de animal. Eu que tenho que saber o que eu estou fazendo. Tá? Então, existe uma associação, mas ela não vai estar dentro dos objetos em memória. Ela está no banco e você tem que controlar isso na hora que você estiver acessando o banco. Então, e mostrei os testes de fazer isso, acessando essas coisas, tranquilo. Tá bom? Então, a gente chegou nesse ponto. A gente, na verdade, está relativamente adiantado, porque eu esperava que ia demorar mais tempo para chegar até esse ponto. Então, foi até um pouco mais rápido. Então, eu não vou começar ainda a camada View e a camada Controller, tá? Eu vou deixar isso para a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a implementar a camada View e a camada Controller. Como que a gente vai fazer isso? Na camada View, ele é mais chata, mas não necessariamente difícil, mas ele é mais chata de fazer. Assim. Tem muito detalhe para se preocupar e tem muita questão também de design, bom gosto de view, né? De implementar interface. E eu mesmo não tenho muito, não. Eu faço de um jeito meio simplão. Né? Mas eu vou deixar para começar depois, que a gente vai mais passo a passo nisso. Vou implementar em várias versões diferentes para mostrar para vocês os recursos. E depois a gente vai ter um tempinho para fazer mais bonitinho, tá? E aí, junto, a gente já vai implementando a View e a Controller. A gente vai fazendo junto.
Quando a gente começar a view, aí eu vou dividir o projeto em pacotes, porque por enquanto eu não mostrei isso, está tudo num pacote só, está tudo dentro do default package, tá? Mas quando a gente for implementar as outras camadas, eu vou separar as camadas em pacotes diferentes. Então aí tudo que a gente fez até agora vai para o pacote model. E aí as outras eu vou criar o pacote view, o pacote controller, e aí as classes vão estar separadas nesses pacotes para melhorar a organização do código, né? Então eu não fiz isso ainda, mas eu vou fazer mais para frente. Então, semana que vem é feriado, eu vou deixar mais uma tarefa para vocês, que é completar a implementação da camada model com todas as classes DAO implementadas. Tá certo? Então, a gente tem duas já feitas. Eu quero que vocês implementem até o fim toda a camada model. Então, consulta DAO, exame DAO, espécie DAO, tratamento DAO e veterinário DAO. Tá? Tem 2 semanas para fazer isso, é mais que suficiente para fazer. Tá? E aí, o mesmo esquema. Vocês vão gerar isso e vão fazer a entrega lá pelo Moodle. Eu vou deixar até o início da próxima aula, que não é a semana que vem, é na outra. Tá? Como que vocês vão fazer essa entrega? Eu acho que vocês podem pegar o código fonte em Java e gerar um zip e entregar o zip com todo o código fonte. Tá? Aí vai ser um relatório. Pega todo o código fonte que vocês implementaram dessa camada model num diretório só, zipa aquilo e entrega esse zip lá no Moodle. Beleza? Falou, gente. Até mais. Abraço aí. Pode comentar lá nos meus vídeos, viu? Pode fazer pergunta lá, comentar. Nossa, professor, você é demais. Adorei. Tá gravando ainda, não posso falar essas coisas quando tá gravando. Mas tem um pernilongo aqui. Eu tô com muita luz aqui, muita iluminação, velho. Esse negócio de ser youtuber não é fácil, não. Ó, sem iluminação, com iluminação. Aí os pernilongos acham que, pô, tá tendo festa aqui, né? Assistam meus vídeos, dê like, subscribe, aperta o sininho.